Queria, uma salva de palmas, chamar o nosso palestrante da noite, Marcos Barros. Boa noite a todos. Quando nós conversamos sobre alta performance, um nome nos vem à mente, um atleta, Michael Phelps. Não sei quanto você sabe sobre ele, mas ele é considerado o maior atleta de todos os tempos. Ele bateu um número incrível de recordes, ele também conseguiu um número incrível de medalhas, se não me engano, 28 medalhas olímpicas. E o grande segredo do Michael Phelps na sua performance é aquele cara ali, ó, o Bob Bowman, que é o treinador dele, desde quando ele tinha, se não me engano, 12 anos de idade. O Bob Bowman acompanhou o Michael Phelps desde o começo, investiu pesadamente no seu desenvolvimento como atleta, e hoje eles têm um resultado, eles colhem juntos, são responsáveis conjuntamente pelo resultado que eles obtiveram. E essa história é contada num livro, que eu vou contar para vocês aqui agora, chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, um livro que eu recomendo. E ele diz que em Beijing, 2008, nas Olimpíadas, o Michael Phelps, ele começou a sua rotina diária, no dia 13 de agosto, começou a sua rotina diária. Ele ia competir no arco de borboleta, que é uma das suas modalidades prediletas. Ele acordou às 6 da manhã, como sempre acorda, tomou um café da manhã de 2.000 calorias, como sempre toma, foi para o ginásio e começou a fazer os alongamentos e aquecimentos e assim por diante. Então ele colocou o seu fone de ouvido, o seu iPhone, e começou a escutar a mesma sequência de hip hop que ele sempre escuta, se preparando para ser chamado. Ele foi chamado, era o momento da competição, quando foi dado o sinal, ele pulou na piscina e ele começou a nadar, mas houve um problema ali. Mas antes de contar qual foi o problema que aconteceu, o Bob Bowman ensinou o Michael Phelps a gravar na sua mente um filme daquilo que seria competição perfeita. Então, lembra dos tempos de videocassete? Está ali uma, ele imaginava aquela corrida, cada braçada, aquela competição, cada braçada, em toda a sua extensão, e ele tinha que dormir passando isso na cabeça, ele acordava passando isso na cabeça, ele treinava, rodando isso daí na sua mente. Algumas vezes o Bob Bowman levou ele para um ginásio à noite, mandou apagar todas as luzes e fez com que ele nadasse e treinasse no escuro total. Ele tinha que saber, braçada por braçada, como que seria. E lá em Beijing, voltando para Beijing, a hora que ele pula na água, um problema acontece. O seu óculos de natação desloca, alguma coisa aconteceu e entrou água dos dois lados. E como você sabe, numa competição como essa, se você parar para tirar a água dos óculos, pronto, já acabou, você já está fora. O que ele fez? Ele fechou os olhos e continuou nadando, apenas usando o seu filme mental. Ele fez a primeira volta, fez a virada olímpica, e quando ele chegou na 20ª braçada, 21ª, ele começou a escutar gritos do lado de fora, né, nas arquibancadas. Ele não sabia se aqueles gritos eram para ele ou para alguém que estava do lado dele, um dos outros competidores, mas ele deu mais uma braçada, mais outra, ele sabia que na próxima encostaria a mão na parede, encostou a mão na parede, e a hora que ele levanta e olha para o painel eletrônico, tinha um WR do lado do nome dele. Tinha acabado de bater um novo recorde mundial na modalidade, literalmente de olhos fechados. O Bob Bowman diz que o único trabalho que ele fez com Michael Phelps foi trabalhar na sua mentalidade, foi criar nele novos hábitos que pudessem contribuir com o seu estado emocional na hora da competição e ele pudesse estar tranquilo e competir no máximo das suas habilidades. Esse é o segredo dele. Quando nós tratamos de performance, a primeira coisa que nós temos que pensar é a nossa mentalidade. Tudo acontece aqui, dentro da nossa mente. Se nós somos eficazes ou não, se nós somos proativos ou não, é resultado dos processos, das leituras que nós fazemos em todo o tempo. Então, nessa palestra, nós queremos tratar alta performance do ponto de vista, primeiro, de mentalidade. Nós precisamos ter a mentalidade adequada para sermos pessoas que são eficazes e efetivas naquilo que fazem, mas também nós vamos precisar de um
um sistema que vai me permitir planejar e executar de forma otimizada. E é isso que nós vamos estar tratando aqui. Combinado? Curioso? Que bom. Vamos lá então. Com relação à mentalidade, nós vamos tratar de um tipo de mentalidade que é extremamente nociva e você não pode ter. Você não quer ter esse tipo de mentalidade. E depois nós vamos ver uma mentalidade que nós precisamos ter, especialmente nesses dias. E nós vamos ver também como nós podemos implementar isso. E depois, tratando de um sistema otimizado de planejamento e execução, nós vamos tratar de princípios e não regras, porque aquilo que funciona para mim talvez não funcione para você. Então, mais importante do que aprender fórmulas e regras é aprendermos princípios. Também, nós vamos ver como que nós podemos criar um sistema personalizado e depois nós vamos ver alguns exemplos e como isso pode ser implementado. Esse é o plano para os próximos 40 minutos aproximadamente. Vamos começar então tratando sobre mentalidade. Tratando primeiramente da mentalidade que você não quer ter, que você não deveria ter. Imagina que dentro dessa elipse ali nós temos tudo que está debaixo do seu controle, é o seu círculo, não é bem um círculo, mas vamos supor que é um círculo do seu controle. Tudo aquilo que você tem realmente controle está ali dentro, você vai colocar ali dentro. De fora daquele círculo tem um outro, que é o círculo da sua influência. E de fora do círculo da influência, o restante. Todas as vezes que você tenta explicar as suas falhas, usando coisas que estão fora do seu círculo de controle, você se coloca numa posição de desempoderamento. Você está numa posição onde você se torna uma vítima. Vou dar um exemplo. Eu morei 19 anos com a minha família fora do Brasil. E lá nós tínhamos um negócio, tínhamos investimentos e tínhamos também imóveis. Veio a crise de 2008 e nós perdemos os nossos imóveis. E quando as pessoas vinham comentar comigo, me perguntar sobre aquilo lá, eu sempre falava, não, nós perdemos por causa da crise. E daí um dia caiu a ficha que a crise é algo que está fora da minha zona de controle. E quando eu conto essa história para mim mesmo, eu estou dizendo que não havia nada que eu podia ter feito. E que a culpa não foi minha. É basicamente o que eu quero dizer. Isso pode me fazer sentir melhor a respeito da minha falha. Mas a verdade é que eu comecei a perceber que eu não podia culpar ninguém, mas a mim mesmo. Eu não me preparei para eventualidades. Eu não tinha um fundo de reserva. Nós não tínhamos uma reserva que permitisse absorver flutuações de mercado. Nós assinamos um contrato com uma pessoa que não era idônea e perdemos muito dinheiro com isso. E quando a crise veio, nós fomos levados. Então, quando eu converso agora sobre as casas no Reino Unido, eu falo assim, eu não estava preparado para a crise. Mas agora eu aprendi algo que da próxima vez eu vou saber usar esse conhecimento para fazer melhor na próxima vez. Então, esse tipo de mentalidade que está sempre procurando uma explicação fora da sua zona de controle para os nossos desafios, as nossas falhas, nós vamos chamar de mentalidade do coitadismo. O coitadismo é essa atitude de sempre procurar um culpado para que as pessoas olhem para você e falem o quê? Coitadinho. É uma vítima. E daí você olha no espelho e você se enxerga como vítima. Essa é a mentalidade mais nociva para qualquer empreendedor. Aliás, para qualquer pessoa, para qualquer relacionamento. Se você, no seu casamento, no seu relacionamento, se você começa a se enxergar como vítima, pronto. Você não pode fazer mais nada. Você não dá mais passo algum para tentar melhorar a situação. Mas tem uma mentalidade que nós precisamos ter, uma mentalidade a ser adotada, e ela está ligada à situação que nós vivemos hoje, uma situação muito nova, e que ao invés de tentar explicar para vocês, nós vamos assistir um vídeo, eu tenho certeza que você vai entender. Esses são os novos tempos. Nós estamos presenciando um tempo onde nós temos uma série de tecnologias disruptivas que estão mudando todas as coisas. E esse é só o começo. Os próximos 5 anos, principalmente por causa do desenvolvimento de algo chamado inteligência artificial,
vão mudar radicalmente a maneira como nós trabalhamos, blockchain vai mudar a maneira como nós fazemos transações. Minha esperança é que melhore bastante a questão da burocracia no Brasil através dessa tecnologia chamada blockchain. Mas a verdade é que hoje, algumas palavras caracterizam o nosso mercado. Imprevisibilidade, mudanças frequentes e contínuas, um comportamento mutante, constantemente mudando. Ciclos de vida de produtos cada vez mais curto, muitas carreiras e profissões estão desaparecendo e vão desaparecer nos próximos 5 a 10 anos. Essa é a realidade. A pergunta é, que tipo de mentalidade vai nos permitir sobreviver, e não apenas sobreviver, mas exibir uma performance que é alta no meio de uma situação tão imprevisível ou de um cenário tão difícil como esse. Eu quero mencionar o trabalho de um cara chamado Ray Dalio. Ray Dalio ele é o fundador do Bridgewater Associates, uma das maiores financeiras do mundo, é um multibilionário. Ele é o fundador e CEO. Ele escreveu recentemente um livro chamado Princípios, e ele apresenta esse diagrama que ele traz como algo novo, mas na verdade não é tão novo assim. E ele traz como a solução para esses tempos que nós vivemos. Esse diagrama, ele propõe que você tem um alvo, você cria então uma estratégia, um plano para atingir aquele alvo, você então encontra problemas ao tentar implementar aquele plano, você faz um diagnóstico desses problemas, cria um design de uma solução para resolver esses problemas, aplica naquilo lá e roda esse ciclo novamente. Essa é a proposta dele. Eu quero simplificar o modelo do Ray Dalio e trazer para vocês essa proposta. Planejar, testar e ajustar. Bem mais simples. E essa é a mentalidade que vai nos permitir navegar esse cenário de incerteza que nós estamos prestes a... Na verdade, nós já estamos vivendo, mas que vai aumentar bastante nos próximos anos. E funciona assim. Primeiro, para planejar, você faz suposições e cria um plano, um produto, uma solução. E isso é um jogo rápido, eu não estou falando aqui de criar um plano de negócios, mas de você criar algo rápido e você, o mais rápido possível, colocar isso daí no mercado para ser testado, para ver se aquilo lá, se aquelas suposições que você está fazendo, se elas são válidas ou não. Quando você testa, você descobre então que algumas suposições que você fez são verdadeiras, mas outras não. O que você faz? Você faz ajustes, você muda o seu projeto original usando as informações do teste. E com isso, você reinicia o ciclo e começa tudo novamente. E roda isso daí. As pessoas que estão envolvidas com startups, com negócios acontecendo em cenários extremamente voláteis como esse, elas já conhecem esse ciclo. Mas eu vou usar um exemplo mais simples, que é familiar para a maioria das pessoas aqui, que é tentar perder peso. Alguém aqui já tentou perder peso? Não, ninguém. Só eu. Então vamos supor que você quer perder 5 quilos em 3 meses. Como que a gente poderia aplicar esse ciclozinho para nos ajudar nesse projeto? Alguém interessado em saber? Opa! Vamos lá então. Primeiro, você já tem seu alvo bem estabelecido, perder 5 quilos em 3 meses. O que você vai fazer? Você vai numa nutricionista, por exemplo, e ela te fala, olha, eu vou te dar uma dieta de baixa caloria. A primeira coisa que você vai fazer é testar aquela dieta. E você testa, a sua suposição e a da nutricionista é que você vai se sentir bem, que você vai se sentir bem nutrido, vai dar tudo certo, você vai perder os quilos que você precisa, mas quando você começa a testar aquela dieta, você sente fome. Você está passando fome. Você volta para a nutricionista e fala assim, tia, não vai dar certo. Eu estou ficando irritado com essa fome que eu estou tendo durante o dia, dá um jeito nisso para mim. O que ela faz? Ela ajusta a sua dieta. Ela, por exemplo, aumenta a quantidade de proteínas para te dar mais saciedade. E daí, você passa para a segunda iteração do ciclo. Você tem agora uma dieta de baixa caloria ajustada, porque algumas suposições foram testadas e validadas ou não, mas daí você percebe que você está perdendo peso não na velocidade que você precisaria. Faz novos ajustes, talvez uma redução de calorias, começa novamente. E vai, iteração, até que você atinja o resultado que você deseja. Entendido? Isso é o ciclo. Esse processo simples, é o que muitas empresas hoje estão buscando aplicar para que possam sobreviver em tempos de incerteza. Mas a nossa proposta aqui,
é que você não espere aplicar isso numa empresa, mas possa aplicar na sua própria vida, nos seus próprios negócios, na sua própria profissão. Essa é a proposta. Quanto mais vezes você consegue rodar esse ciclo, mais validação das suas suposições você tem, mais ajustes você tem, e assim, mais perto de uma solução ideal, você consegue chegar também. Essa é a proposta. A ideia é falhar rápido para aprender rápido. Essa é a ideia. E falhar barato também. Então, nós começamos com um escopo menor, depois nós vamos aumentando o escopo. Por exemplo, começamos testando a nossa solução com um número pequeno de clientes, depois aumentamos mais um pouco e vamos aumentando. Essa é a ideia. Para que a gente gaste menos e faça um produto, ou crie um produto, ou uma solução, seja lá o que for, de maneira mais rápida e mais assertiva. Isso está descrito num livro chamado A Startup Magra, eu acho que foi a tradução que deram para esse livro, do Eric Rice, e isso é o que nós vamos chamar, nesse seminário, de mentalidade de startup. Então, essa é a nossa resposta para aquela mentalidade que nós queremos ter, que nós deveríamos ter. É esse tipo de mentalidade onde nós testamos as coisas, entendemos que vai falhar, mas as falhas são importantes porque elas nos ensinam aquilo que deve ser validado ou não, e daí nós ajustamos o projeto e continuamos rodando isso daí. Essa é a mentalidade que vai nos permitir sermos eficazes, eficientes nos próximos anos. Então vamos lá. Isso daí não é nada novo, na verdade. Isso daí, primeiro, é como toda a natureza funciona. Os vírus, por exemplo. O vírus ele cria mutações e joga isso no ambiente, não é verdade? E daí, alguns deles vão sobreviver e a grande maioria vai morrer. Por exemplo, a pessoa tem um vírus e ela recebe lá um medicamento para combater aquela virose. Algumas mutações conseguem sobreviver àquele medicamento. Ou seja, elas passaram pelo teste e o ajuste é a morte das que não se adaptaram e a sobrevivência das que se adaptaram. Então, isso daí, elas começam agora a se multiplicar, as que sobreviveram, e nós temos esse ciclo daí se repetindo. E assim, com uma técnica simples como essa, que os vírus conseguem dar baile em cientistas, tentando descobrir uma maneira de parar uma virose, por exemplo. Entende? É usando essa metodologia que é extremamente simples. Deep Learning, que é a tecnologia que você tem no seu celular, que significa aprendizado profundo, é uma técnica de inteligência artificial. Quando você, por exemplo, fala lá, qual vai ser o clima amanhã? Qual foi o resultado do jogo ontem? Existe um sistema ali que tenta reconhecer a sua voz e entender o que você está falando, chamado Deep Learning Sistema. E ele faz uma suposição. Ele perguntou o resultado do jogo amanhã, e ele põe para você o resultado. Se não é aquilo que você perguntou, o sistema se autocorrige. Deep Learning, isso é meio assustador, porque Deep Learning é um programa que se autoescreve e vai se auto-melhorando, usando o quê? Aquele ciclo ali. Suposições, testes, ajustes. Suposições, testes, ajustes. Ele vai fazendo isso daí muito rápido e rapidamente ele aprende o seu timbre de voz, como você pronuncia as palavras, que sequências que você usa e assim por diante. E isso é um pouquinho amedrontador, porque essa tecnologia, a previsão é que ela vai tomar um mercado de muito profissional. Por exemplo, médicos. Hoje, sistemas de Deep Learning, eles dão diagnósticos de raio-x para câncer mais precisos do que profissionais da área. Então, nós não sabemos o que vai acontecer no mercado de trabalho, porque muitas e muitas profissões estão começando agora já a sofrer o impacto disso. Isso é amedrontador. Mas nós podemos estar preparados, se a gente usar a mesma estratégia. E isso é alta performance. Os processos de aprendizado no nosso cérebro funcionam assim também. Hoje, sabe-se que nós aprendemos desse jeito. Se eu estou jogando bola, por exemplo, e alguém chuta a bola, a minha mente, olhando para a bola, faz uma série de previsões de onde que ela vai parar para que eu possa chutar a bola vindo para mim. E isso é tudo usando um ciclo parecido com esse daí também. Ou seja, isso daí é central, é um princípio de como a vida funciona. As coisas funcionam desse jeito, o mundo funciona desse jeito. E quanto mais rápido nós abraçarmos isso daí, adotarmos no nosso dia a dia, entendemos que as coisas funcionam assim, mais rápido nós vamos colher os benefícios disso também. Startups, como eu estava dizendo, funcionam baseados nisso daí também.
E é um princípio bíblico, inclusive. Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Jesus se refere a isso em Mateus 13, depois Mateus 25. Ele fala o seguinte: olha, a semente que cai num terreno que não produz, ela vai ser pisada. Mas aquela que cai em terreno bom, ela vai produzir fruto. E daí em Mateus 25 ele fala: olha, aquele que não tem até o que tem vai ser tirado. Mas aquele que tem, ele vai receber mais. Você fala assim, mas que coisa esquisita. Jesus falando de uma situação tão injusta. Não, ele estava explicando um princípio de vida. A vida acontece assim. Quando você vai semear e você percebe que você semeou num lugar e lá não nasceu nada, você não semeia mais ali, você passa a semear aonde produz. É aquele princípio. Eu observei, eu fiz uma suposição que aquele terreno era todo bom, testei a minha suposição, funcionou aqui, mas não funcionou aqui. Então, eu agora mudo a minha estratégia, ajusto a minha estratégia e começo a semear onde vale a pena. É um princípio da vida. Isso, então, é a mentalidade que nós precisamos ter. Se você for embora agora, você já tem alguma coisa para levar para casa, não tem? Mentalidade de startup. Testar, ajustar. Mas não vai embora ainda não, porque tem mais coisa. Porque isso daí pode ser usado para qualquer aplicação, por exemplo, numa empresa, lançar um produto, segmentar preços, implantar nova tecnologia, assim por diante. E você pode também usar em situações como perder os 5 quilos, que eu mencionei, retirar açúcar da alimentação, usar a agenda diariamente, adotar uma rotina no início do dia, tempo de qualidade diário com a família. Você pode testar, isso funciona, isso não funciona, vamos verificar, ajuste, não vou desistir. Poupança, ler um livro por mês, aprender outra língua, tudo isso pode ser conquistado usando essa metodologia extremamente simples. Bom, a ideia é nós termos um projeto, rodarmos esse projeto até que a gente suceda, daí você passa para o próximo, depois para o próximo, e você vai subindo nessas espirais daí. Cada bolinha daquela ali, no quadro da direita, nesse quadro mais verde, é um projeto onde eu vou rodar aquele ciclo várias vezes. Por exemplo, vamos supor então que você queira melhorar a sua saúde. Você começa dormindo melhor. Vou implantar um projetinho agora de dormir de 7 a 8 horas por noite. Vou fazer algumas suposições, que eu vou conseguir dormir às 10 da noite, e assim por diante. Você testa, roda. Sucedeu. Meu próximo projeto, eu vou reduzir 50% da minha ingestão de carboidratos, especialmente refinados. Faz a mesma coisa, implementa, testa, não deu certo, vai de novo, não desiste, continua, deu certo, passa para o próximo. Próximo passo, 30 minutos por dia de exercícios. Mesma coisa, roda isso daí várias vezes. Próximo passo, agora quero me tornar um triatleta. Aí é um pouquinho de exagero, né? Mas tudo bem, vamos supor que esse seja o seu alvo. Percebe? Um projeto após o outro, você vai nessa ascendente na direção da sua saúde, por exemplo. E esse mesmo princípio você pode aplicar no seu trabalho. É uma estratégia de crescimento, direcionada, e que funciona. Porque segue um princípio que é o princípio de vida, um princípio da natureza. Toda a natureza funciona assim. Eu chamo isso de viver de maneira intencional. O oposto disso é a vida à la Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. Não é verdade? E quando a gente deixa a vida nos levar, geralmente ela nos leva para um lugar que a gente não gostaria de ter chegado. Eu acho que é mais inteligente nós usarmos a capacidade que Deus nos deu para a gente viver de maneira intencional. Eu escolher a direção, entender que minha vida tem um propósito e andar naquela direção, ter projetos naquela direção. Talvez na direção de ter uma família mais coesa, de ser um marido mais amoroso, de ser um profissional mais bem equipado, de ser um empreendedor mais bem sucedido, de empregar mais pessoas na minha empresa, e assim por diante. Essa é a ideia. Mas como que nós saímos da moda do Zeca Pagodinho e atingimos intencionalidade? Porque eu tenho certeza que você está aqui, segunda-feira à noite, não é porque você está deixando a vida te levar, não é verdade? Se você estivesse deixando a vida te levar, você ia estar assistindo novela da Globo agora. Certeza. Mas você está aqui, você resolveu investir tempo para segunda noite, sair do trabalho e vir aqui.
Então, eu tenho certeza que você quer viver, e você já vive, tenho certeza dessa realidade aqui da intencionalidade. A minha esperança e a minha oração é que esse tempo juntos aqui vai te ajudar a otimizar esse processo, te dar algumas boas ideias para você implementar nisso que você já faz. Vamos lá então. Todo projeto que envolve gente, ele segue uma curva em U no que diz respeito ao seu estado de ânimo com relação ao mesmo. Tudo que está acima daquela linha tracejada é dentro de uma fase de otimismo que você está passando. E tudo que está abaixo é uma fase de pessimismo. Como é que isso funciona? Isso é importante porque é outro princípio. A vida funciona assim. O nosso emocional funciona assim. Você começa um projeto com um otimismo desinformado. Por exemplo, você participou desse seminário, dessa palestra, e teve algumas ideias aqui durante a noite. Falou, já sei, vou chegar em casa, vou começar a escrever isso, vou registrar, vou aplicar aquele ciclo lá que o Marcos falou, isso e aquilo e tal. Você, nesse momento, você está otimista e de maneira desinformada. É igual quem começa em regime novo, não é? Alguém te fala assim, querida, perdi 10 quilos em um mês. Você fala assim, mas eu quero fazer esse negócio, daí você fica otimista. Me fala aí o que eu tenho que comer, o que eu não posso comer. Então você pega a receita lá e vai começar a fazer. Naquele momento, você está otimista, mas é um otimismo desinformado, porque você não sabe ainda as dificuldades daquele processo. E todo projeto começa assim. Daí você começa a sua ideia de negócios, você começa a elaborar o seu novo produto, testar ele no mercado, assim por diante. E daí você entra numa nova fase chamada de pessimismo informado, porque você percebe que o seu produto não vendeu como você esperava, que você não emagreceu tantos quilos quanto você desejava, que é muito mais difícil ficar sem comer as coisas que gosta do que aquilo que você estava pensando, que o mercado ele é extremamente exigente e multiforme nos dias de hoje, ou seja, você começa a encontrar informações que vão te dar um estado emocional de esse negócio é mais difícil do que eu pensava. Algumas pessoas desistem aí. Outras não, outras continuam. As que continuam, elas vão chegar num lugar chamado Vale do Desespero. Vale do Desespero é aquele lugar que vocês já conhecem. Quando você diz assim, gente, esse negócio não é para mim. Isso daqui não vai dar certo nunca. Rapaz, isso é muito difícil. Igual eu, quando eu fui para a academia a primeira vez. Foi rapidinho, eu já caí no vale do desespero. O médico falou que eu tinha que fazer exercício. Eu comecei a fazer exercício e falei, gente, esse negócio é ruim demais, eu não vou fazer isso não. Só que esse lugar é o lugar onde a gente pode aprender algumas lições naquele ciclo. Descobrir que algumas suposições que nós fizemos não são verdadeiras. Eu posso começar a fazer ajustes, aprender e descobrir algumas maneiras que o meu projeto agora começa a mostrar um resultadozinho muito tímido, mas mostra resultado. Eu saio então do vale do desespero, e porque eu estou vendo um pouquinho de resultado, eu entro no meu otimismo informado. Eu começo a ficar otimista, e agora com informação, porque eu já conheço as dificuldades do caminho. E se eu continuo, eu vou chegar num projeto bem sucedido. Olha, se você não se esquecer dessa curva, a próxima vez que você tiver um projeto, alguma coisa que você vai implementar na sua vida, você vai lembrar disso e falar assim, opa, peraí, tem uma curva em U me esperando, eu estou preparado para ela. Como é que a gente passa por essa curva em U? A gente roda aquele ciclo da mente da startup, da mentalidade da startup, várias vezes, em todo o trajeto. A gente começa testando as nossas suposições, testando o mercado, ajustando nosso plano, rodando, e quando a gente faz assim, nós já estamos esperando que as coisas vão dar errado. É parte do projeto. Tem que dar errado, porque quando não dá errado, eu não aprendo. Entende isso? E daí, quando nós adotamos esse tipo de mentalidade, aquilo que era o vale do desespero passa a ser o vale da oportunidade. E é ali que nós encontramos
aquela fórmula que eu precisava, aquele segredo que vai ser o diferencial do meu produto, da minha maneira de trabalhar, do meu regime, do meu novo hábito de fazer exercícios, da minha segmentação de mercado, da minha segmentação de preços e assim por diante. Entende? Então é isso. Essa é a primeira mensagem de hoje à noite. Então, para esse problema muito novo, que é um ambiente freneticamente mutante, a solução é nós adotarmos uma mentalidade de startup e rodarmos esse ciclo de planejar, testar e ajustar quantas vezes forem necessárias até que a gente tenha uma solução otimizada. E se você aplicar isso na sua vida pessoal, você vai ser muito mais bem-sucedido. As chances de você suceder são muito maiores do que alguém que adota o sistema tradicional de fazer um plano de negócios e montar um negócio esperando que as suas coisas vão acontecer de um determinado jeito sem ter testado aquelas suposições que eu estou fazendo. Tá certo? Bom, então é isso. Alta performance, então, precisa de mentalidade adequada. Qual que é a mentalidade que nós não queremos ter? É a mentalidade de... coitadismo, isso aí. Nós não queremos a mentalidade de coitadismo. Alguém aqui quer se ver como um coitado, vítima? Nós não queremos essa mentalidade. Essa que nós vamos evitar. Qual que é a mentalidade que nós queremos ter? De startup. O que é a mentalidade de startup? Planejar, testar e... Isso aí, vocês estão certificados em a alta performance e mentalidade adequada. É isso aí. Bom, como que nós implementamos isso daí? Passando pela curva em U, sabendo que nós vamos passar por um vale que vai parecer um vale do desespero, mas na verdade o nome correto dele é vale da oportunidade. Tá certo? É assim que nós implementamos. Vamos então ver como é que a gente pode criar um sistema otimizado para executar isso daí. Porque eu tenho certeza que você veio aqui não foi só para ter uma ideia, mas não saber como colocar isso em prática. Vamos lá então. Vamos tratar do sistema otimizado de planejamento e execução. Como eu disse, nós não vamos ver regrinhas e fórmulas, nós vamos ver princípios, porque eles são mais úteis. O que eu vou mostrar aqui agora é parte de um programa que nós temos de 8 horas aproximadamente para empresas e que é chamado de Biodesign Experience. Ele é dividido em 3 fases. Primeiro a gente tem o direcionamento, depois o projeto e depois a execução. 8 horas, você não vai passar 8 horas aqui, eu tenho certeza que você não vai esperar acabar se eu gastar 8 horas. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pinçar alguns princípios essenciais dessas 3 fases e nós vamos aplicar para que você saia daqui com alguma coisa prática que você pode fazer depois. Tá certo? Outra coisa, eu tenho certeza que você não vai guardar tudo isso, não tem importância. Eu estou preparando um PDF com um resumo disso daqui. Então, se você quiser receber, me deixe seu endereço de e-mail, eu vou te mostrar onde você vai colocar o seu endereço de e-mail depois, ou me manda uma mensagem pelo WhatsApp, e eu mando isso daqui até o final da semana que vem. Aliás, esse final de semana próximo, eu mando para você o PDF com um resumo de tudo, tá certo? Porque daí você pode recordar. Então, eu vou pensar algumas coisas desse trajetória. Essa trajetória, a gente tira a pessoa do ponto onde ela está e ajuda ela a montar um projeto e executar esse projeto para chegar onde que ela quer chegar, lá no B. Vamos ver, então, algumas coisas que são essenciais para isso. Primeiro, eu preciso de uma direção. Eu preciso saber para onde eu quero ir. Segundo, eu preciso de projetos. Ou seja, a direção me fala aonde eu quero chegar, mas os projetos me falam como eu vou chegar lá. Isso é questão de bom senso, né? Terceiro, e aí é que muita gente se perde e ignora ou não sabe disso. Nós precisamos de um sistema de proteção para a execução do projeto ou dos projetos, porque é aqui que a coisa pega, não é no planejamento e também não é na direção geral. Mas vamos ver um pouquinho sobre isso. A ideia é o seguinte, eu tenho uma direção geral, eu quero atingir aquele alvo, seja na sua saúde, seja nos seus negócios, na sua empresa e assim por diante. Eu vou então implementar projetos, então eu tenho a direção, eu tenho projetos, e eu tenho uma metodologia para proteger a execução desses projetos no todo o percurso. Isso é o que nós vamos ver aqui agora. E, logicamente, isso daí tem que virar alguma coisa no meu dia a dia. Lá na minha agenda, isso daí tem que virar alguma coisa do tipo ligar para 3 clientes hoje, procurar fornecedor para tal.
ir na academia hoje à noite, seja qual for o projeto. Isso tem que virar atividades, tarefas na sua agenda. Essa é a parte final. Mas vamos lá. Por que a gente precisa de uma direção? Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida desse jeito aqui, ó. A gente é puxado para direções diferentes, para todos os lados, e a gente gasta a nossa energia com uma diversidade enorme de coisas. E a gente vai atendendo as demandas que vão aparecendo no nosso dia a dia, mas nos falta uma direção única. Muita gente tenta abraçar vários projetos ao mesmo tempo, e isso é uma fria. Você não tem energia para muita coisa ao mesmo tempo. É uma questão de limitação fisiológica. Então é muito mais sábio se você escolher um projeto em uma direção, você já sabe a direção que você quer seguir, por exemplo, na sua profissão. Então você pega um projeto e você trabalha com um projeto de cada vez. É muito mais sábio. Então daí você pode direcionar a sua energia, ao invés de gastar a sua energia de forma dispersa, você direciona, canaliza a sua energia para aquilo que você quer atingir. Depois você precisa de um mapa, você precisa de projetos que vão te levar de onde você está para onde você quer chegar. Isso, tenho certeza que você já sabe disso também, uma questão de bom senso. Só uma observação. Antigamente, os administradores falavam o seguinte: olha, faz o seu projeto aí para os próximos 5 anos, o seu planejamento para os 5 anos, e vai passo a passo, detalhe o máximo que você puder. Esquece. Não funciona. Não funciona. Ainda mais num mercado volátil como nós temos hoje. Muito melhor, escolhe a direção. Escolhe alguns projetos, pega o primeiro que você quer começar e começa a fazer planejamento trimestral. Nós, brasileiros, nós precisamos descobrir a maravilha do planejamento trimestral. Coloca alvos para serem alcançados em 3 meses. Daí você quebra isso daí em alvos semanais. E daí você quebra isso em atividades diárias e acompanhamento diário. Funciona muito melhor. Sabe por quê? Daqui 3 meses, provavelmente você não conseguiu cumprir com tudo, mas agora você tem um conhecimento, você não é mais um otimista desinformado, você tem um conhecimento agora das dificuldades, você está em condições de planejar os próximos 3 meses de maneira muito mais eficaz. Percebe isso? Funciona muito melhor do que querer criar um plano longo e você vai se frustrar porque tudo vai mudar e ele não vai fazer mais sentido nenhum daqui a 6 meses. Então é isso. Cria um mapa e, por último, você cria sistemas de proteção para a execução do projeto. Eu não vou gastar tempo com direção, não vou gastar tempo com geração de projetos, porque isso daí não é a chave. Isso daí é muito uma questão de bom senso também. Tem muita coisa que a gente poderia dizer, mas não é o foco desse seminário. O foco desse seminário são sistemas de proteção da execução do seu projeto, porque eu creio que é onde você vai tirar realmente os melhores resultados. Vamos lá então. Nessa questão de execução, o que mais vai pegar é como você usa o seu tempo. É aí que a coisa pega. E eu vou te explicar por quê, vou te mostrar por quê. Em tese, tudo é muito simples. Você estabelece suas prioridades com base nos seus projetos. Uma vez que você tem suas prioridades e seus projetos, você começa a dizer não, ou ignorar tudo aquilo que não está alinhado a esses projetos, para você não gastar energia com aquilo que não é parte do seu projeto. Daí você delega tudo que você puder, e o restante você coloca na sua agenda e executa nas datas que você estabeleceu. A teoria é linda, não é? O que acontece na prática? Não acontece. E por que não acontece? Grita alguma coisa aí, por que não acontece? A gente acaba gastando energia com um monte de outras coisas, é verdade. Quem mais? Vai para o WhatsApp, é verdade, eu estava esquecendo do WhatsApp. Quem mais? Falta de foco, é verdade. A questão emocional é realmente fundamental. Nós vamos tratar bastante disso aqui nos próximos minutos. Imprevistos. Só que imprevistos, a gente já tem a solução. Ajusta o projeto, muda o mercado, imprevisto aqui, dali, tal, a gente vai reajustando, vai aprendendo a falar não para as demandas que vão aparecendo, não é parte do meu projeto, então é não. Imprevisto realmente é um problema, mas a gente pode aprender a lidar com o imprevisto usando a mentalidade de startup.
não saindo do foco. Foco novamente. Hábitos errados. Exatamente. Hábitos, eles dizem muito a respeito da nossa eficiência ou não. É verdade. Hein? Pode falar. Trabalhar com equipes pode ser desmotivante, é verdade, mas é essencial. Quando nós temos um desafio, geralmente a gente quer saber como. A primeira pergunta que a gente deveria fazer é com quem? Porque se eu tenho as pessoas certas junto comigo, não tem limite para aquilo que eu posso alcançar. É o grande desafio, nós temos as pessoas certas. E saber conduzir as nossas equipes de uma maneira que seja coerente, alinhado. Mas é um desafio, é verdade. Então, quase tudo que nós conversamos aqui se resume a um problema muito antigo que nós temos. É a maneira como a nossa mente foi configurada por séculos e séculos e séculos. A sua mente, o seu cérebro, ele existe, não é para te fazer feliz, nem para te fazer um empreendedor bem sucedido. Sabia disso? Alguém sabe para que seu cérebro existe? Para te ajudar a sobreviver. É isso, sobreviver. E ele foi configurado para que você sobreviva em ambientes hostis. Ambientes com falta de comida, ambientes com feras à sua volta, ambientes com tribos inimigas te atacando. Por séculos e séculos e séculos, esse foi o ambiente que nós vivemos. E a nossa mente foi sendo configurada, através daquele ciclozinho lá que eu te mostrei, para reagir, para priorizar caloria. Por que um sorvete de 1 quilo com 50 mil calorias é muito mais interessante do que uma fruta? Porque minha mente foi configurada para priorizar caloria. Porque no passado eu morria se eu não ingeria caloria. Eu morria de fome. Não acontece mais. Mas a nossa mente ainda não foi reconfigurada para a nova realidade. Esse problema acontece porque nós temos uma mente que ela é meio divididazinha. Isso daí sou eu, em 2005, 10 quilos a mais. Nessa época, a gente estava de férias, a gente viajava o mundo inteiro, dando treinamentos, cursos, e a vida estava maravilhosa, daí eu fui no médico. E o médico falou assim, meu amigo, ou você muda o seu estilo de vida, ou você vai morrer. Você está caminhando para ter um problema cardíaco. Você tem histórico na família, você tem pressão alta, colesterol alto, triglicérides alto, tudo errado. Você é sedentário e a sua alimentação é horrível. Eu falei, beleza, sem problema, vou mudar. Né? Sempre detestei com D maiúsculo fazer exercício. Sempre gostei de comer tudo aquilo que não pode comer. Vou mudar. E daí eu dei com a cara na parede. Não uma vez, não 2 vezes, várias e várias vezes. Eu descobri daí que tem alguma coisa errada comigo. Eu fui tentar descobrir o que é isso. Comecei a ler livros, fazer cursos, assim por diante. E tem 2 livros que ajudam a entender um pouquinho melhor sobre isso. É um do Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por causa desse trabalho que ele fez. Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. E o outro é dos irmãos Ries, que é chamado A Guinada. 2 livros muito bons, mas eu não vou entrar em detalhes com livros, eu vou substituir os livros por uma historinha que o Tim Urban contou num TED Talk que eu achei fascinante, porque ele pega toda aquela teoria complexa e transforma isso numa historinha gostosa. Olha só. Ele diz o seguinte, na nossa mente moram 2 bichinhos, ou 2 personagens. Um é o tomador racional de decisões. É o cara que comanda o show. Ele faz aquilo que tem sentido. Ele enxerga passado, presente e futuro, ele pensa a longo prazo, pensa em consequências. Mas ele não mora sozinho dentro da sua cabeça. Você tem também um macaquinho da gratificação instantânea. E esse bichinho, ele só pensa em uma coisa, e o nome já diz tudo. Ele quer prazer, ele quer agora. E daí, o seu tomador racional de decisões fala, gente, está na hora de trabalhar. Vou fazer aquele relatório que é uma empresa que eu preciso entregar para a diretoria da minha empresa. E daí o macaquinho falou assim, que isso? Nem pensar. Eu vou, sabe para onde? Eu vou para o WhatsApp.
Eu vou assistir uns vídeos no YouTube, depois eu vou gastar um tempo no Facebook, depois ver aqueles vídeos no WhatsApp. Eu vou fazer uma coisa que é mais agradável do que preparar um relatório chato. E o tomador racional de decisões não sabe ainda como é que doma esse bichinho. Porque o tomador racional de decisões, ele é muito novo nessa história. Essa parte aqui da frente do seu cérebro, chamada córtex pré-frontal, é ali que aquele bicho mora, que o tomador racional de decisões mora. E daí, o macaquinho da gratificação instantânea vai passar o dia inteiro ali no playground das distrações, buscando todo tipo de recompensa imediata. E o tomador racional de decisões, desesperado, mas ele não tem poder nesse momento. Ele não sabe o que fazer. Daí, quando chega na véspera da entrega do relatório, um dia antes da prova na universidade que você tem que fazer, um dia antes de entregar a declaração de imposto de renda, aparece, tchan, 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 o monstro do pânico. E quando o monstro do pânico aparece, ele vai apavorar tanto o macaquinho da gratificação instantânea como o tomador racional de decisões. E nesse momento, o macaquinho, ele desaparece do cenário. E finalmente, o tomador racional de decisões pode reassumir o controle e você vai fazer um relatório às pressas, uma declaração de imposto de renda mal feita, ou vai estudar de última hora para a prova. É assim que acontece, né? Então, isso daí acontece porque a nossa mente tem essa divisão. São dois sistemas. O Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, ele chama isso de sistema 1, que seria o macaquinho, e sistema 2, que seria o piloto ali. E esses dois sistemas, o problema é que eles têm prioridades diferentes. O macaquinho, ou na verdade o sistema 1, que é constituído da base do seu cérebro, que controla a sua respiração, batimento cardíaco e tudo mais, e daí entra no sistema límbico, que é onde são processadas suas emoções, suas percepções e tudo mais. Isso daí foi criado, ele existe para que você sobreviva. E isso daí é muito forte, isso daí tem uma força tremenda. O córtex pré-frontal aqui na frente, que é onde que acontecem essas decisões finais, ele é extremamente poderoso no que diz respeito à capacidade de avaliação, ponderações, mas ele é como se fosse um indianozinho em cima de um elefante, tentando controlar aquela besta lá, aquele animal enorme. Entende? É assim que a coisa funciona. Então, quando o macaquinho ou o elefante, seja lá a figura que você usar, resolve, está realmente determinado a fazer uma coisa, é muito difícil controlar. O macaquinho, ele controla, o seu sistema 1 controla impulsos sexuais, controla fome, seu desejo de comer alguma coisa, tudo aquilo que diz respeito a alguma forma de prazer, ou evitar a dor, acontece ali através dessa parte da sua mente chamada sistema 1. Certo? Então, elas têm prioridades conflitantes. E quem planeja, quem está aqui hoje à noite, falando assim, nossa, esse negócio que o Marcos está falando é interessante, vou experimentar isso daí. Vou começar a implementar esse plano na minha vida. Quem está fazendo isso é quem? É o macaquinho? Não, é o tomador racional de decisões. Né? E agora o seu macaquinho está assim, de boa, sem dificuldade, sem problema. Mas ele vai entrar em ação daqui a pouquinho. Vamos ver algumas características dos dois para a gente saber como que nós vamos alinhar esses dois personagens. O macaquinho, ele prioriza desejos imediatos. Ele busca emoções, ele é rápido. Por exemplo, quanto que é 2 mais 2? Muito bem. Quanto que é 37 dividido por 2? 18,50, já vi a resposta aqui. Como é que o Breno fez essa conta? Provavelmente ele pegou 30, dividiu por 2, 15, 7 dividido por 2, 3,5, 15 mais 3,5, 18,5. Foi assim? Não, outro jeito, tá vendo? O tomador racional de decisões dele trabalha diferente do meu. Então, quem que tomou a primeira decisão? 2 mais 2, 4. Estava ali pronto, você não precisou fazer conta nenhuma. Macaquinho, esse é o sistema 1. Quem que analisou que não tinha resposta pronta e foi fazer conta? Sistema 2, é o tomador racional de decisões. São sistemas diferentes. Um é muito rápido, o outro é lento. O macaquinho, ele gasta pouca energia
embora ele seja muito maior no seu cérebro, ele gasta pouca energia. Já o tomador racional de decisões, ele consome 20% da energia do seu cérebro, embora ele seja só uma fatia de 4 milímetros, 2 a 4 milímetros na parte da frente do seu cérebro. O macaquinho, ele é intuitivo, inconsciente e é essencial para a sobrevivência. Você só está vivo porque tem um sistema cuidando da sua sobrevivência. Já o tomador racional de decisões, ele é lento, mas ele consegue imaginar o futuro, ponderar consequências, gasta muita energia, é racional e consciente e é opcional para a sobrevivência. E por isso, quando a sua fisiologia não ajuda, por exemplo, nível de glicose baixo no sangue, e glicose é a matéria-prima para a produção de transmissores, neurotransmissores, o que o cérebro faz? Ele começa a baixar a prioridade de alimentação do seu córtex. É por isso que quando você está querendo fazer controle alimentar, e você teve aquele dia bonitinho, o dia inteiro comendo direitinho, chega às 5 horas da tarde, 6 horas, você chega em casa, você abre a geladeira, você não quer saber se está cru, se está vivo, você sai comendo, não é verdade? Não é assim? Você sai devorando. Por quê? Naquele momento, o seu córtex pré-frontal aqui na frente, ele está não desligado totalmente, mas ele está desprioritizado, ele está num estado meio dormente, você não consegue exercer domínio próprio. Então, fisiologia conta e muito nesse processo, por causa dessa divisão. Então, para trazer alinhamento entre os dois, nós vamos precisar de alguns artifícios. Ao invés de ler isso daí, eu te explicar, a gente vai ver na prática, tá certo? Então, vamos lá. Parênteses. Em 1962, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa para determinar qual que era o fator principal que determinava que, quando uma pessoa nasceu numa família pobre, se ela vai passar para a classe média ou não. E da classe média para classe A e assim por diante. E descobriram o seguinte, que a perspectiva de tempo é o fator mais importante. Sem dúvida alguma. Aliás, é o único fator que determina realmente. Por exemplo, a população extremamente pobre, ela tem geralmente ações que refletem planos para um dia. A pessoa que não tem o que comer, ele quer saber como que ele vai comer até o final do dia. E as ações vão ser em função disso. População pobre e classe média, ações refletem planos para um mês. Ele quer saber como que o salário dele vai durar até o final do mês, vai chegar até o final do mês, não é verdade? Já populações de classe média alta, ações refletem planos para um ano. E classes mais altas, 5 a 10 anos. Bom, considerando isso, você deve estar pensando assim, eu estou precisando planejar para mais tempo. Tá ou não está? Eu sei. Você está pensando assim, eu preciso começar a pensar em termos de ano, ou de 5 anos, e eu vou fazer isso. Você está tomando uma decisão importante agora. Só que você vai ter que transformar isso daí em um plano de ação, em algumas coisas lá que você vai anotar na sua agenda. Se você não decidir com antecedência aquilo que você vai fazer no dia, alguém vai decidir para você. Sabia disso? E eles vão decidir segundo as prioridades dele, não as suas. E você vai acabar num lugar que não é o lugar que você queria terminar. Tá certo? Então, isso daqui é essencial. Duas coisas, então. Aumentar a nossa perspectiva de tempo e planejar como que nós vamos gastar esse tempo. Só que isso tem um problema. Você precisa levar em conta que, para isso, tem 2 personagens nessa história. Nesse momento, seu tomador racional de decisões está dizendo, gente, amanhã vou começar a usar a agenda. Vou pensar em períodos maiores de tempo, vou organizar, vai ser diferente e tal. Enquanto isso, tem um bichinho ali que está falando assim, deixa comigo. Eu sei como é que esse negócio funciona. Então, nós temos que levar em conta isso daí. Tá certo? Nós já cobrimos boa parte daquilo que o tomador racional de decisões precisa de direção, precisa de projetos, precisa de agenda e assim por diante. Pronto, vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que o macaquinho precisa. O macaquinho precisa de proteção para a execução do seu plano. É ele que vai sabotar o seu plano. Então, como que eu posso proteger o meu plano para que o macaquinho não sabote? 3 palavras: tribo, ambiente e rituais. Estamos quase acabando, mas nós precisamos tratar disso aí que é muito importante. São as 3 coisas essenciais para proteger o seu plano. Primeiro, tribo. Você sabia que dentro da sua cabeça tem um negocinho chamado neurônios espelho?
Esses neurônios, eles foram colocados lá para permitir que a gente tenha interações um com o outro, possa sentir a dor um do outro, rir, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, literalmente. Só que isso faz com que a gente seja extremamente influenciável uns pelos outros, sem perceber. Isso é a nível inconsciente, comprovado. Por exemplo, você está aqui, começa a ter sono, começa a bocejar, o que acontece? A pessoa do lado boceja também. Neurônio espelho. É acionado lá imediatamente. Nós somos extremamente influenciados uns pelos outros. Portanto, meu amigo, se você quer melhorar alguma coisa na sua vida, presta atenção em quem é a sua tribo. Porque se você está na tribo errada, é quase impossível de você implementar essa mudança. Quer um exemplo? Você quer diminuir a sua ingestão de álcool? Para de sair com pingaiada. Senão você vai continuar bebendo muito. Não tem jeito. Você quer gastar menos no shopping? Para de sair com aquela sua colega que tem um cartão de crédito, parece que não tem limite. Você tem que mudar a sua tribo. E isso é essencial. Como que eu posso mudar a minha tribo? O Ray Dalio, o autor daquele livro, Principles, e o dono da Bridgewater House Associates, ele tem uma estratégia interessante. Ele paga uma senhora para todo dia à noite ligar para ele. E aí, Ray, tudo bom? Boa noite. Pois é. E aí, hoje você lembrou de checar os seus indicadores de performance lá na empresa? Lembrei de 3, o quarto eu esqueci. E você gastou tempo com a sua esposa hoje? Falou que ama ela? E com seus filhos? Uma série de perguntas que ele paga ela para perguntar para ele. Por quê? Ele sabe que isso é poderoso. Isso funciona. Muitas pessoas vão contratar um coach. O que é o coach? O coach é a pessoa que vai te cobrar algumas coisas que você se comprometeu a fazer. Funciona? Funciona. E muito. Um mentor. Escolha a sua tribo. O dono da Virgin Airlines, o Richard Branson, ele tem uma ilha. E de tempos em tempos, de tantos em tantos meses, ele leva empresários para passar finais de semana, às vezes a semana inteira com ele na ilha, para que ele possa descobrir tendências de mercado, influenciar de maneira positiva outros empresários, ajudar pessoas e assim por diante. Porque ele sabe do poder que uma tribo tem. Então eu quero te fazer uma pergunta, qual é a sua tribo? A sua tribo te ajuda ou te atrapalha? Você tem uma tribo de pessoas infectadas por coitadismos, ou o seu grupo é um grupo proativo e que olha para cima, olha para frente? Como é que é? Porque talvez você tenha que reconsiderar como que você tem gasto seu tempo, com quais pessoas você tem gasto seu tempo. Por favor, não vejam isso como sendo uma atitude egoísta. Eu não estou falando que você não tem que ajudar quem precisa de ajuda. Quem sofre de coitadismo precisa de ajuda. E eu quero ajudar e eu vou ajudar. Mas preste atenção para você não usar esse relacionamento para que se torne uma referência para a sua vida. Entende isso? Tem uma diferença grande aí. Uma coisa é você chegar para uma pessoa com o objetivo de ajudá-la. Outra coisa é você começar a olhar para ela e refletir aquilo lá na sua vida e atitudes que são nocivas. Ano passado, eu tive essas duas, a Carolina Calassi e a Cássia Morato, como minhas mentoras. Caríssimo, paguei uma nota. Ia para São Paulo uma vez por mês, webinários de tempos em tempos, conversas no WhatsApp, participava do grupo de mastermind delas. Valeu cada centavo e muito mais. Por quê? Tribo. Eu estava rodeado de pessoas que estavam indo na mesma direção que eu queria ir também. Aprendi muito com eles. Hoje eu estou sendo mentorado por esse cara aqui, Aaron Fletcher, lá nos Estados Unidos. Comprei um programa de mentoria. Se eu não pagar o preço para isso, eu vou ficar esperando alguma coisa acontecer? Então, cerque-se de pessoas que estão te levando, que vão te ajudar você a caminhar na direção que você quer chegar. Isso é tribo. Uma maneira de você ter uma tribo melhor também é você adquirir o hábito de leitura. Eu passo horas e horas e horas toda semana com pessoas como, por exemplo, o Ray Dalio do Principles, ou isso aqui é parte da minha biblioteca, psicólogos, cientistas, neurocientistas e tudo mais. Por quê? Porque eu quero aprender desse pessoal. Eu não quero aprender do artista da Globo, eu acho que ele não tem tanta coisa assim para me ensinar.
Eu prefiro aprender de alguém que passou lá anos lutando com um problema, achou uma solução maravilhosa e agora ele quer compartilhar com o mundo porque ele quer mudar o mundo. Eu quero andar com esse cara. Já ouviu aquele ditado? Galinha que anda com pato morre afogado? O meu ditado é um pouquinho diferente. O meu ditado é assim: galinha que anda com pato, se ela quiser aprender a nadar, vai acabar aprendendo. Bem melhor. Se eu ainda sou galinha e eu estou andando com pato, se eu quiser aprender com eles, eu vou conseguir aprender. E eu preciso de uma tribo que me mova para frente, que me empurre para frente, e não pessoas que me arrastem para baixo. Outra coisa, você precisa cuidar do seu ambiente, além da tribo. Porque o seu ambiente, a sua mente passa o tempo inteiro deletando informação que vai chegando. Muito pouco do que chega nos seus órgãos sensoriais é levado para o seu consciente. O restante tem que passar por um processo de destruição rápida, para você não gastar energia com aquilo que não é essencial. Quando você tem um ambiente de trabalho poluído, cheio de distrações, cheio de figurinha, isso, aquilo, fotografia, tal, aquilo lá cansa esse sistema de seleção. Quanto mais minimalista o seu ambiente de trabalho for, melhor. E outra, quando você for colocar alguma coisa na parede, no computador, que seja alguma coisa que te lembre ou que te conduza para os seus objetivos. Por exemplo, isso daqui é uma fotografia do meu escritório em casa. Eu tenho lá minhas metas trimestrais, primeiro trimestre de 2018, janeiro, fevereiro e março. Eu tenho lá 3 metas bem claras e eu tenho aqui embaixo uma linha do tempo, semanal. Cada semana que passa eu venho aqui e dou uma coloridinha para mim saber onde é que eu estou. Eu sempre estabeleço metas além daquilo que eu consigo fazer, porque eu preciso ser pressionado. Então, quando eu bato o olho todo dia nisso daí, eu falo, opa, eu não posso esquecer disso. O meu ambiente me ajuda. Isso é uma técnica que foi descoberta pela Toyota e que hoje é empregada por empresas no mundo inteiro. Você tem que fazer tudo visual. Não basta ser na telinha do celular, na tela do computador, não. Tem que ser visual, tem que estar impresso, escreve na parede. Teve uma época que lá em casa era até engraçado. Eu tinha escrito no box do banheiro, nos azulejos do banheiro, na cozinha, no espelho. Eu comecei a encher de lembretes das coisas que eram importantes realmente. E isso é importante para que a gente possa aumentar a produtividade. Uso consistente da agenda, essencial também, como eu já falei. Outra coisa, esse caderninho daqui, ó. Moleskine, podia ser um caderninho de R$1, qualquer um, mas tenha um sistema de anotações. Por quê? Você não pode confiar na sua memória para você lembrar de todas as coisas que são importantes. Eu começo o dia com esse caderninho e termino o dia com esse caderninho. E eu tenho um outro caderno no escritório, eu tenho outro caderno para quando eu faço leituras, eu saio anotando. Por quê? Porque a vida é muito curta para a gente desperdiçar informação e coisas que são preciosas. Eu aprendi isso daqui quando eu trabalhei com os ingleses e com os alemães. Eu dava curso para uma empresa americana chamada AT&T, empresa de telecomunicações, e eles me despachavam para tudo quanto é parte do mundo. Eu comecei a conviver muito com os alemães, eu ia muito para lá, e também os ingleses, logicamente, eu morava lá. Eu trabalhava com ingleses também. Então, eu comecei a perceber que onde que eles iam com um caderninho. Falei, gente, que povo engraçado, tudo eles querem anotar, tudo querem escrever. Mas eu comecei a descobrir que aquilo lá tinha um segredo nisso. Aquilo que você escreve com a mão, não no celular, mas com a mão, trabalha em áreas diferentes do seu cérebro que expandem o seu entendimento, melhoram a sua criatividade e funciona muito mais do que você escrever num teclado. Daí, eu comecei a usar também. Ano passado, eu participei de uma reunião com a diretoria executiva do Grupo Algar. A hora que eu entro na sala, o pessoal lá, todo mundo com um caderninho na mão, e um Moleskine tipo desse daqui, eu falei, está pegando a moda, graças a Deus, está chegando no Brasil isso daí. Então, não espera chegar lá na sua empresa, sai anotando. Isso daqui é um hábito excelente para você aumentar seu entendimento, sua produtividade, para você não se esquecer dos princípios que você vai aprendendo. Por exemplo, aqui está cheio de erro que eu cometo. Por quê? Gente, quando a gente erra, é uma oportunidade maravilhosa da gente o quê? Da gente aprender. Então, se você olhar aqui e falar assim, nossa, Marcos, você fez isso? Que é isso? Por quê? Eu registro para mim não perder a oportunidade de aprender. Entende? Então, começa a usar isso daqui, você vai ver. Eu faço desenho, faço caretinha, sou péssimo para desenho, mas não tem importância. Funciona. E por último, rituais. Rituais são hábitos que você pode implementar
que vão te ajudar na sua produtividade. Por exemplo, acordar 1 hora mais cedo. Não vai te matar. E nessa 1 hora, você pode escrever seus alvos para o dia, suas prioridades, lembrar aquilo que você aprendeu no dia anterior, rever algumas coisas, ler alguma coisa construtiva. Uma coisa que eu faço também que é maravilhosa, é um power nap. O que é o power nap? 10 minutos, 15 minutos depois do almoço, eu encosto numa cadeira assim no sofá e dou uma cochilada. Para mim funciona maravilhosamente. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. A vantagem de fazer um power nap, quem tem aqui um background espanhol, Rosalinda, cadê a Rosalinda? Isso, Rosalinda, fala a verdade, é do céu, não é? O tal do power nap. Então, quem faz power nap, você vai ver que sua tarde rende muito mais. Mas testa, lembra do ciclozinho lá? Não assuma aquilo que eu estou falando como verdadeiro. Tudo isso que eu estou falando é para você testar e ver se funciona para você. E por último, isso daqui é uma coisa meio doida que eu faço, mas eu me autoavalio várias vezes por dia em 4 áreas diferentes, que eu estou tentando melhorar. Então, eu vou lá no celular e aperto lá 1, 2, 3, 4 ou 5, e eu faço isso várias vezes por dia. Por quê? Para mim não esquecer dos meus focos, as coisas que eu estou tentando aprender mais. Isso daí é meio coisa de doido, mas se você quiser experimentar, está aí. Então, o que é a ideia desse seminário? Eu estou encerrando, mas a ideia é você escolher as suas ferramentas e ver quais funcionam ou não para você. Como que você vai ver? Vai planejar usar elas, vai testar, vai ver que algumas coisas funcionam, outras não, você ajusta e continua rodando isso daí. Teste, teste, teste e teste, descubra e otimize o que funciona para você. Então é isso. Resumindo então, para a gente fechar, eu preciso de uma mentalidade adequada e um sistema otimizado de planejamento e execução. Você vai montar o seu projeto usando a nossa mentalidade de startup, vai lembrar que você vai enfrentar sempre uma curva em U, não é verdade? Vai lembrar também que você vai emendar um projeto, depois outro, depois outro, depois outro, na direção que você escolheu, e você vai lembrar também que você tem uma dupla do barulho que você vai ter que aprender a trabalhar juntos com eles, certo? E é isso. Para proteger o uso do seu tempo, você precisa de ter a tribo certa, você precisa de ter um ambiente adequado também que te conduza para a execução do seu projeto e, finalmente, você precisa implementar rituais que vão otimizar o uso do seu tempo também. E agora é com você. E para terminar, eu quero te falar uma coisa, cuidado com sonhos pequenos. Quando você não está motivado para executar um projeto, é sinal que o seu alvo é muito pequeno. Projetos pequenos dão o mesmo trabalho do que projetos grandes. Sonhos pequenos consomem a mesma energia do que sonhos grandes. Sonhos pequenos são sonhos que você é o único beneficiário. Ou talvez você vai trazer um pouco mais de conforto para você e para sua família. Esse é um sonho pequeno. É bom, mas é pequeno. E é difícil você ser motivado por sonhos pequenos. Sonhos grandes, eles pensam num número cada vez maior de pessoas. Como dizia o Steve Jobs, a minha alegria não é pensar que um dia eu vou ser o defunto mais rico do cemitério. A minha alegria é pensar que no final do dia eu vou para casa pensando assim, fiz uma coisa maravilhosa hoje. Isso é um sonho grande. Vou beneficiar a vida de muita gente. Eu vou mudar a vida de muita gente. Eu vou trazer um benefício para a minha comunidade que vai durar por muito tempo. Isso é um sonho grande. Então, se você não estiver sendo motivado pelos seus sonhos, é porque você precisa sonhar mais alto, ter sonhos maiores. E terminando, o Steve Jobs dizia o seguinte, as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo, geralmente são as que mudam. Eu quero te convidar a sonhar mudar esse país. Nós precisamos desesperadamente de mentes dispostas a trazer mudanças na nossa nação, na nossa querida nação. E essas pessoas são as que estão aqui dentro. E mais ninguém. Se eu for esperar os políticos trazerem alguma mudança verdadeira, eu vou continuar esperando. Ou os economistas, ou uma classe ou outra. Não. Tudo acontece aqui entre nós. São com pessoas como eu e você, que trabalham, têm desafios, cometem erros, mas aprendem e sucedem. Tentando, tentando, tentando e tentando. Eu quero te convidar a sonhar com um Brasil diferente, com uma Uberlândia diferente, com uma empresa, sua empresa diferente, onde você trabalha, uma família diferente. Como? Coloque em prática alguns dos princípios que a gente aprendeu aqui hoje, eu tenho certeza que você vai viver de maneira intencional e cada vez mais bem-sucedido.
E é isso. Se você quiser receber um PDF com um resumo dessa palestra, vai para marcosbarros.com, coloque seu endereço de e-mail lá e eu vou mandar para você. Está aqui meu contato, e meu WhatsApp, meu endereço de e-mail. Fique à vontade para entrar em contato comigo, fazer perguntas, discussões e tudo mais. Muito obrigado. Ei, Marcos, obrigado. Que aula maravilhosa, né, gente? Se deixasse, ficava aqui até meia-noite, viu, Marcos? Muito bom. Quanto conhecimento e quanta coisa para a gente colocar em prática no nosso dia, na nossa vida. Nós, devido ao tempo, nós vamos abrir para 3 perguntas, tá? Perguntas mais rápidas, mas quem vai ser o primeiro corajoso aí? Você podia falar, você falou que você se avalia em 4 áreas da sua vida. Você podia falar quais são as áreas? Posso sim. Primeiro, comunicação. A comunicação é algo essencial no trabalho que eu exerço. Então, por exemplo, aqui nesse momento eu estou gravando aquilo que eu estou falando no meu celular. Depois eu vou para casa, vou escutar tudo e vou anotar onde que eu tenho que melhorar, onde que a minha comunicação foi deficiente. Outra área, eu estar presente onde eu estou. Eu tenho uma mente que divaga muito. Então, eu tenho que trazer minha mente de volta para o lugar que eu estou constantemente. Isso é outra área. Outra área é eu conferir antes, testar as minhas suposições constantemente. Às vezes eu assumo muito rapidamente as coisas como sendo verdadeiras, eu preciso me lembrar que eu tenho que testar as suposições. A terceira, a quarta... Esqueci agora qual que a quarta é. Mas está lá, está anotado. Mas essa é a ideia, certo? E essas são as minhas que são importantes para os meus projetos. Logicamente você vai ter as suas. No começo eu usava um alarme no celular para me lembrar de me avaliar. Porque eu não, logicamente a gente esquece. Daí o alarme tocava, o que é isso? Em que barulho é esse? Daí eu ia lá e marcava. Eu tinha uma planilha que eu testava 10 itens, eu chamava do meu blueprint. Era 10 itens, uma planilha complexa. Usei aquilo lá algumas semanas, falei, não, esse negócio dá muito trabalho, abandonei, estou usando só 4, funciona melhor. Era 3, agora é 4. Mais alguém? Do outro lado ali. Boa noite a todos, meu nome é Carlos. A respeito do macaquinho, geralmente, a gente consegue, a gente lembra que tem que eliminar ele, geralmente nos momentos de tristeza e de angústia. Por quê? Bom, primeiro, o macaquinho, ele é essencial. Quando você está alegre, quem está alegre é seu sistema límbico. E você se torna consciente dessa alegria. Mas a gente não pode eliminar o macaquinho. A gente tem que aprender a lidar com ele. Mas ele é essencial. Existe uma infinidade de causas que podem nos fazer tristes. Por exemplo, desequilíbrio fisiológico. Questão hormonal, por exemplo. Existem situações onde eu adquiri uma rotina de pensamento que é nociva, tóxica. Sentimentos que ficam rodando dentro da nossa mente. Mas as causas são muito variadas, não existe uma razão. E para isso, para resolver isso daí, geralmente nós precisamos de ajuda de profissionais para isso. Então não vou me aventurar aqui a tentar trazer nenhum tipo de opinião nesse sentido. Mas as causas são muito variadas. Agora, eu creio que quando esse processo ele está no início, a gente pode questionar esses pensamentos e substituir esses pensamentos por outros que são mais construtivos. Por exemplo, acusação. Acusação é algo que vem e nos atormenta. Você fez isso errado, você não presta, você não vai... Aquela cadeia de pensamentos, ela pode ser interrompida. Eu posso falar assim, opa, peraí, eu não quero esse tipo de pensamento, de sensação na minha vida. Eu vou fazer escolha por alguma coisa que é mais construtiva. Eu vou te contar como eu faço com acusação. Eu sou membro dessa igreja aqui. E tem uma promessa na Bíblia que é o seguinte, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu lembro disso e falo assim, opa, não, acusação não vale mais para mim. Eu recebi perdão de Deus na minha vida, então eu posso andar para frente. Eu posso prosseguir. Se eu tenho que acertar alguma coisa com Deus, eu vou lá e acerto. Se eu tenho que acertar alguém com uma pessoa que eu ofendi, por exemplo, eu vou lá e acerto.
mas eu não preciso carregar aquela condenação nos meus ombros. Entende? Isso é um dos processos. Mas em casos de, por exemplo, depressão, que infelizmente é muito comum hoje, tem que buscar ajuda profissional e com quem cuida dessa área. Tá certo? Pessoal, última pergunta. Não vá embora que a gente tem um recado ainda para dar, ok? Prazer, meu nome é Marlon. Quero perguntar aqui para você. Você falou que tem várias pessoas que foram seus mentores. Foram as duas e ele. E eu queria perguntar se você abre isso, a oportunidade de você ser mentor para outra pessoa. Como é que funciona? Sim, eu tenho mentorado algumas pessoas assim, por algum tempo. Agora é o jabá, hein, Marcos? Merchan, hein? Mas sim, eu e minha esposa, a gente tem trabalhado com pessoas, já tem em torno de 30 anos. Trabalhamos com casais. Falando nisso, a gente tem um canal para casais. É uma sequência de 30 e poucos vídeos. Se alguém quiser receber, vai no 3minutos.org, ORG, de organização no final. Coloca lá, sem endereço de e-mail, você vai receber de graça, são mais de 30 vídeos. Muitas pessoas aqui recebem. É uma coisa que a gente faz também. Mas sim, a resposta é sim, nós estamos disponíveis sim.